lá. Sabe quando a gente olha o plenário da Câmara dos Deputados e parece aquela bagunça? Pois é, o que acontece ali segue um roteiro surpreendentemente rígido. Hoje a gente vai usar o guia oficial, o regimento interno, para desvendar o passo a passo de uma sessão e entender como as leis são de fato debatidas e votadas. Então, vamos mergulhar nessa estrutura. O que acontece lá, olha, tá longe de ser improviso. É quase como uma peça de teatro. Tem um roteiro, tem horários para cada ato e até regras de etiqueta. É justamente esse roteiro que organiza o debate e permite que o trabalho legislativo avance, sabe? Para começar, é bom saber que nem toda sessão é igual. O regimento, que é o nosso guia aqui, cria diferentes espetáculos para cada finalidade. Cada tipo de sessão tem um propósito e, claro, um conjunto de regras bem específico. Esse quadro aqui organiza tudo de um jeito bem claro. A gente tem as sessões preparatórias, que são para inaugurar os trabalhos, as não deliberativas, mais para debates e homenagens, e as mais importantes, as deliberativas, que é onde as decisões são tomadas de verdade. O nosso foco hoje vai ser no tipo mais comum, a sessão deliberativa ordinária. Ok, então como é que se desenrola um dia típico de votação? Uma sessão ordinária segue uma estrutura bem rígida, dividida em 4 atos. É uma jornada que geralmente começa à tarde e, muitas vezes, vai até de noite. E aqui está o roteiro do dia. Começa com o pequeno expediente e depois o grande expediente. Aí a gente chega no momento principal, a ordem do dia. E para finalizar, se der tempo, tem as comunicações parlamentares. Vamos entender o que rola em cada uma dessas fases? O pequeno e o grande expediente funcionam como um aquecimento, sabe? Antes do jogo principal. Nesses momentos, os deputados usam a tribuna para discursar sobre temas variados, de interesse nacional ou dos seus estados. O foco aqui é o debate e não a votação. Depois desses discursos iniciais, a sessão entra na sua fase mais decisiva. É nesse momento que o destino dos projetos de lei é selado. É o verdadeiro coração do processo legislativo. Essa fase tem nome Ordem do Dia. E o regimento é bem claro. Este é o período reservado exclusivamente para discutir e votar o que está na pauta. Em outras palavras, é aqui que as leis começam a ganhar forma de verdade. Mas olha, tem um detalhe crucial. Nada é votado sem quórum. A ordem do dia só pode começar se a maioria absoluta dos deputados estiver presente. Isso significa 257 dos 513. Sem esse número mínimo, o debate pode até acontecer, mas nenhuma decisão é válida. Certo, a pauta está definida, o pessoal está presente, o debate começa, só que não é de qualquer jeito não. O regimento impõe um código de conduta bem rigoroso para garantir a ordem e o decoro durante as discussões. A primeira regra tem a ver com a postura. Com exceção do presidente da sessão, que pode falar sentado, todos os deputados têm que discursar de pé. É um detalhe, mas que reforça a formalidade e o respeito pelo rito. O tempo de fala é sagrado. Ninguém pode interromper quem está discursando, a não ser que a própria pessoa permita uma parte, que é um comentário bem rápido, ou que alguém levante uma questão de ordem, que a gente já vai ver o que é. Isso serve para proteger a linha de raciocínio. O debate pode até esquentar, mas desrespeito não pode. O regimento proíbe, de forma bem explícita, o uso de linguagem ofensiva contra outras autoridades ou instituições. O objetivo é claro, manter o nível da discussão, né? E para ter uma ideia desse nível de formalidade, dá uma olhada nesse trecho do artigo 73. Quando um deputado vai se referir a um colega, o tratamento é, obrigatoriamente, Vossa Excelência. É uma regra de etiqueta que reforça a importância e a liturgia do cargo. Mas, e se alguém quebra uma dessas regras? Como é que se garante que o roteiro vai ser seguido à risca? Bom, existe um mecanismo para isso, uma espécie de recurso que pode ser usado em tempo real para corrigir o rumo da sessão. Esse mecanismo se chama questão de ordem. O artigo 95 define como uma dúvida levantada sobre a aplicação do regimento. Para fazer uma analogia, é como se no meio de um jogo de futebol, um jogador parasse tudo para pedir que o árbitro verifique uma regra. O processo é bem rápido. O deputado pede a palavra, aponta qual artigo do regimento ele acha que está sendo desrespeitado e argumenta. E aí o presidente da sessão, que atua como um árbitro, toma uma decisão na hora. E aqui está o ponto principal. A decisão do presidente sobre a questão de ordem é final e vale imediatamente. Ele é o guardião máximo do regimento ali, garantindo que o processo legislativo não saia dos trilhos. E tudo isso leva a gente a uma reflexão. Esse conjunto de regras, do cronograma à etiqueta, foi criado para botar ordem no debate. Mas fica a questão,
Será que esse formalismo todo é sempre bom para a democracia? Ou às vezes pode acabar se tornando uma marra que engessa a discussão? É algo para se pensar.